Olá, turminha! A melhor galera do sétimo ano. Como vocês estão? Estão todos bem? Olha só. E agora nós vamos dar continuidade àquela super aula sobre renascimento. Se recordam que nós trabalhamos na aula passada? Isso mesmo, galera. Estamos na aula. Essa será a nossa aula de número 18. Não esqueçam que esse conteúdo é conteúdo de hein? É um conteúdo mais leve. Já discutimos muita guerra, muita treta, né? Discutimos peste negra, discutimos mundo feudal. Chega com isso, né? Vamos para um tema mais leve, mais tranquilo, porém fundamental aí para entendermos a história do Ocidente. Opa! Cadê meu humanismo aqui? Deixa eu só consertar. Aconteceu alguma coisa aqui, né? Com meu humanismo sem devagarzinho aqui. É isso aí, galerinha. Muito bem, vamos lá. Olha só. Então, nós estamos aí na aula semana 12, aula 18, capítulo 6 do nosso livro didático. Se você está sem o livro, corre lá. Pega seu livro e acompanha a nossa aula. Sem delongas, vamos que vamos, galera. Sem delongas, vamos avançar, porque temos muitas coisas para vermos na aula de hoje. Como roteiro, nós vamos recapitular naquele formato que a professora sempre apresenta para vocês, com perguntas, e eu quero a participação no chat. Então, quando eu der o tempo, corre no chat, comenta comigo, que eu estou ali fazendo o registro desses comentários. Então, nós trabalharemos as diferenças entre a arte medieval e a renascentista, o que foi o humanismo, né, esse movimento, e o próprio renascimento italiano. Parece muito, mas haverá tempo para tudo isso na aula de hoje. Eu gostaria de pedir que tanto na aula, essa daqui é a aula 17, deixa eu só verificar aqui rapidinho, tanto a aula 17 quanto a aula 18, vocês façam descarreguem os PDFs no computador, no tablet, no celular de vocês, porque tem algumas informações que estão presentes nas aulas, porque o nosso plano de execução didática pede, mas que não está no livro de vocês. Então é importante você ter em mente esse detalhe. Então toma conta aqui, ó, acompanha a nossa setinha, vou dar uma afastar. A nossa aula vai se prender aí nesses aspectos que estamos discutindo. Deixa eu só fazer um ajuste aqui rapidinho com vocês, enquanto a gente conversa. O que vocês acharam da aula passada? Comenta com a professora. Nós vamos discutir aí as páginas para a aula de hoje. Nós vamos trabalhar os conceitos, alguns conceitos presentes na página 101, tá? Na página 101, ok? E aí eu quero que vocês comentem comigo o que vocês acharam, gostaram da aula passada, aprenderam direitinho? Como está isso? Fizeram alguma consideração, alguma observação, tá? É isso aí, vamos lá? Olha só, hoje nós vamos trabalhar alguns aspectos que vocês talvez já conheçam, já viram em algum momento, em alguma literatura, mas antes de falarmos disso, nós vamos para o recapitulando. E a pergunta se liga então, hein? Atenção, vou dar 30 segundinhos para vocês. Primeira pergunta no nosso recapitulando qual o conceito de renascimento? Trabalhamos muito esse conceito na aula anterior. 2, quais as 3 principais características, galera? Olha, quem errar essa, não pode, eu não admito erro, porque nós discutimos bastante essas características. Então, a segunda pergunta é quais são as 3 principais características do Renascimento? E a terceira que arte e cultura esses renascentistas, eu vou dar licença, esses renascentistas buscaram valorizar. 30 segundos, vamos recapitular a pergunta, precisam ver? Leiam aí rapidão. Conceito de renascimento, características do renascimento e a quem eles fizeram alusão. Eu vou dar 30 segundos, corre no chat agora, corre lá.
Eu sei que tem uma galera que participa bastante das aulas de história, super curto a participação de vocês. Me sinto muito orgulhosa dessa participação. São alunos incríveis. Eu estou corrigindo os trabalhos de vocês, não terminei, então nem pergunto no fórum, professora, quando sairá a nota, porque são muitas redações, tá, turma? São muitas redações. E vai pensando aí a resposta. Acho que 30 segundos é muito tempo, né? Ou não? Não. 10 segundos para cada pergunta. Vamos lá? Conseguiram a resposta? Estão aí respondendo? Conseguiram essa resposta, galerinha? Como é que está isso? Então, a primeira é um conceito, coloca em palavras-chave. A segunda, vamos ver quem acertou. Bom, se você disse lá no chat que Renascimento foi um movimento de renovação artístico-cultural ocorrido nas cidades italianas a partir do século XV, você se saiu muito bem. Lembrando que eu já discuti que foi a partir do século XV, ok? Ele não se prende no século XV e algumas literaturas trazem um pouco antes, aí no finalzinho do século XIV, porém estamos aí acertando com o livro texto. Segunda pergunta, quais as características do Renascimento? Eu trouxe 3 as principais características, que é o antropocentrismo, o individualismo e uma nova visão de tempo. Vamos recordar então? Esse antro significa, a palavra antropocentrismo, ele é composta por uma junção de 2 palavras, antropo, que significa homem, e centrismo de centro. Então esse homem passa a ser o centro das atenções aí no que diz respeito às produções intelectuais. Esse individualismo, esse não é no Renascimento algo negativo, como característica de alguém individualista, não, mas vai falar da pessoa em si, do ser humano como um ser individual, como um ser exclusivo, como um ser único, né? Vai falar da individualidade da pessoa humana como um valor. E essa nova visão de tempo está associado ao conceito do homem como um senhor do tempo, como um cara, como uma pessoa capaz de administrar a sua própria vida, fazendo uma relação com a Idade Média, lembrando que o homem, assim como o tempo, era teocêntrico, ou seja, Deus, teo do grego, né, significa centro, esse teocentrismo, era a filosofia que dizia que Deus era o centro de todas as coisas no que diz respeito, inclusive ao tempo. Desse modo, era pecado na Idade Média emprestar dinheiro a juros. Não se pode fazer negócio com aquilo que não é seu. Então, era pecado a usura, que era o empréstimo de dinheiro a juros. E, por fim, a pergunta 3, no nosso recapitulando, nos questiona a que arte e cultura esses renascentistas estavam ligados. Resposta correta, eles buscaram atualizar a arte greco-romana. E assim, vamos direto então entrando na aula de hoje, sem perder o pique, sem perder então o raciocínio. Vamos trabalhar então pintura medieval versus pintura renascentista, e para isso eu quero que você, aluno, observe as imagens que eu vou trazer agora. Observe as imagens, eu vou dar um tempinho para vocês. A imagem 1 e a imagem 2. E a pergunta é, observe a imagem a seguir, as imagens, e com base nos estudos da aula anterior, eu quero que você me responda. Qual imagem pertence à pintura medieval ou à pintura renascentista? E se você consegue perceber alguma diferença sem ser um analista, né, de imagem, sem ser um medievalista. Aí, galera, vocês estão muito chiques. Não precisa ser um historiador medievalista, mas me diga, qual dessas imagens você acha que é uma
uma imagem, né, já renascentista, já com inspiração renascentista e uma imagem da Idade Média. Vocês precisam se lembrar da aula passada, tá, galera? Para responder essa pergunta. Vocês conseguem se lembrar? Lembra que eu falei da obra de Sandro Botticelli quando nós apresentamos o Nascimento de Vênus? Pois é, com base naquelas informações, quais dessas imagens são pintura medieval e renascentista e qual delas, e se a gente tem as diferenças? Primeiro, vamos lá. A imagem 1 é uma imagem medieval romântica. Muito bem, a imagem 1 ela está presente na abadia, na Espanha, em uma abadia, na abadia de São Clemente, na Espanha, na cidade de Tuili. E a segunda imagem é uma famosa imagem de Rafael Sanzio, pintor renascentista. E o que a gente pode observar? Eu discuti isso na aula anterior. Primeiro, lembram que a Europa medieval era muito teocêntrica, ou seja, aquele pensamento dualista de Deus e do homem, do céu e do inferno, do purgatório, enfim, da morte, da vida. A imagem 1, ela é uma imagem religiosa. Então já dá para perceber que o universo medieval estava todo envolto desse discurso europeu religioso. A segunda imagem, a de Rafael Sanzio, é uma de uma moça, ou seja, de uma pessoa, de uma leiga, não é de um religioso, segurando um unicórnio. Então a primeira diferença básica é essa. A Idade Média ela está envolta nessa ideia religiosa e o renascimento cultural vai trazer o homem como centro das atenções. Lembra do antropocentrismo? Galera, tá aí. Se fosse o princípio fosse o teocentrismo, com certeza Rafael Sanzio tinha desenhado aqui uma figura religiosa. A segunda é a noção de perspectiva. Na primeira imagem, nós temos aqui que o menino Jesus, ele na verdade não é um adulto. É um adulto em forma... É um adulto, na verdade, né? Não há noção de percepção. O menino Jesus é um homem pequeno, ele não tem formato de criança, né? Não tem os traços de uma criança. Ele é um adulto menor, um adulto pequeno. E não tem muita proporção. Já na figura 3, na figura de Sanzio, né, na moça com o unicórnio, há aí uma preocupação com a retratação mais real da anatomia humana. Então essa preocupação muito real em registrar, né, essa anatomia, a construção da beleza. E outro detalhe interessante é a questão mesmo que não, essa preocupação no registro da beleza não está presente na obra medieval, diferentemente da obra renascentista. Então, as obras da Idade Média, as pinturas medievais estavam muito mais presas a imagens religiosas e não haviam nessas imagens, nessas artes, uma preocupação com o registro mais próximo daquilo que é a anatomia humana. Gostaram da consideração? Então, quando você for para a internet e buscar alguma imagem, se desafie, meu querido, se desafie a analisar, olha, essa imagem ela é medieval, porque a minha professora ensinou que essas artes medievais não tinham ideia de proporção. E outro detalhe interessante, nós mostramos na aula passada, quando nós trouxemos a imagem do autorretrato de Brecht Dürer, se recordam? Que ele está próximo à janela, é um autorretrato, ao fundo tem a parede e ao fundo você tem o ambiente externo, né? Que tem vegetação. Então essa ideia de proporção, a mesma coisa com essa imagem aqui da pintura de Rafael Sanzio, né? Um óleo sobre tela aqui. Pode ver que nós temos a primeira imagem, né? A moça de frente. Pode ver que o ambiente, até a imagem é maior. Nós vamos ter as colunas. Ao fundo nós temos a imagem que se tem é de imensidão, que se perde lá na floresta, se você consegue acompanhar, lá ao fundo com as montanhas. Então essa ideia de proporção não estava presente nas obras medievais. Curtiram? Muito legal, né, galera? Bom, então esse renascimento cultural
Foi exatamente esse movimento forte que surge na Europa do século XV. Mas ele não para aí. O movimento, o Renascimento, também ele cresceu em outro aspecto. Que aspecto era esse? O do humanismo. Os humanistas eram caras muito mais ligados às literaturas. Enquanto que o Renascimento ele se estabelece como um movimento de renovação cultural, e muitos desses renascentistas eram pintores, escultores e etc. Também esse renascimento teve nele humanistas. Humanistas eram escritores, foi esse movimento intelectual que propunham o estudo. E aí a diferença é que no humanismo renascentista nós temos o estudo de autores do passado grego-romano. E os pintores do Renascimento, eles eram humanistas? Sim, mas muitos deles não se davam à releitura dessas literaturas. Então, o humanista renascentista, ele era o cara que se ocupava da leitura, da reescrita. Esses humanistas, deixa eu ajustar aqui o texto, esses humanistas do Renascimento, aqui é despertar, tá, turma? Quando amplia, às vezes acontece isso. Esses humanistas, eles estavam bem preocupados em proporcionar ao mundo uma nova visão de tempo. Curioso, né? Ou seja, eles estavam preocupados em proporcionar para aquela sociedade medieval uma nova visão de tempo, uma nova visão de mundo, rompendo com essa ideia e esse modo de ver dualista, muito presente na Idade Média. Ai, professor, ok, agora me deu um nó na cabeça. Então, os humanistas, eles queriam apresentar uma nova visão de mundo, certinho. Mas se a Igreja Católica era o centro do pensamento medieval, eles eram contra a Igreja? Não. Eles não aceitavam, tudo bem. Eles eram antropocêntricos, ou seja, os pensamentos e os escritos e as obras lançadas tinham presente sempre o homem como centro dessa produção intelectual, mas eles rejeitavam fortemente essa cultura dominada pela Igreja. Mas não duvidavam da Bíblia, nem tampouco duvidavam de Deus. Eles apenas queriam proporcionar um novo jeito de pensar. É tão certo isso que muitas dessas obras renascentistas foram financiadas pela Igreja. O próprio Vaticano é um espetáculo de produção artística medieval. Aliás, renascentista. Ficou claro, turma? Então, esses caras, eles não eram ateus, tampouco eram contra a Igreja. Eles apenas tinham um modo de ver diferente. Eles viam as coisas diferentes porque adotaram a filosofia antropocêntrica e não teocêntrica. Ficou claro, turma? Então, esses indivíduos, esses intelectuais, o que eles valorizavam? Valorizavam a individualidade, a liberdade e a participação das pessoas. É muita coisa, né, galera? Eu sei. Toma uma água, relaxa, toma uma água, respira fundo. Não é difícil. Conteúdo é facinho. O centro do conteúdo está em você entender, que esses caras, eles eram antropocêntricos, que o humanismo é uma corrente do renascimento cultural, e no humanismo os caras estavam muito mais ligados às literaturas. Avancemos então. E aí a professora que gosta de esquema trouxe esqueminha super bacana para vocês. Qual a diferença? O que é ser antropocêntrico e o que é ser teocêntrico? Então, o antropocentrismo, para ficar bem registradinho para vocês, ele foi uma ideia surgida na Europa que considera o homem esse centro do cosmos.
O antropocentrismo sugere que o homem deve ser esse centro das atenções, da expressão cultural, da expressão histórica e filosófica. E o teocentrismo é a crença ou a doutrina segundo a qual Deus é o centro do universo e de tudo que existe. O humanismo, ele não descaracterizou a existência de Deus e tampouco desmereceu isso. Não é o que a professora está dizendo. Eles não eram ateus. Eles apenas entendiam que o homem, como criatura divina, tinha um lugar específico nesse cosmos. Eles não desmereceram a participação humana nessa ideia criadora. E aí, professor, ok, então eu estou entendendo tudo na sua aula. Legal. E também entendi que esses caras eram grandes artistas e escritores. Muito bem, mas era caro demais fazer arte. Quem fazia arte? Quem pagava? Quem financiava? Na aula passada eu disse que gente, né? Que coisa, quando amplia tá ficando assim. O que está acontecendo? E eu faço o teste, tá, turma? Antes eu testo tudo, mas tem que ver o que está acontecendo aqui no meu computadorzinho. Vamos lá. Olha só, mas o que estava acontecendo? Quem financiava essas obras? Todos esses artistas eram ricos? Não. Como eu disse na aula anterior, o próprio Leonardo da Vinci era pobre. Mas aí na Itália vai surgir uma classe de pessoas chamados de mecena. E quem é esse mecena, professora? Porque, recordem, o Renascimento ele surge nas cidades italianas, Florença, Milão e Bolonha. E estas cidades eram governadas por mecenas. E quem eram mecenas? Homens ricos, comerciantes, banqueiros, príncipes, papas, que financiavam o artista ou o cientista do Renascimento. O Renascimento, turma, ele teve espaço para cientista, escritor, escultor, artista. Foi um movimento de renovação artística um movimento profundo que alcançou muitas áreas. Grandes cientistas foram impactados pelo movimento do Renascimento cultural. Eu também já disse em aulas passadas que quando estudamos Idade Média, nós nem falamos da Itália. Por quê? Porque a Itália vai se consolidar num formato diferente, não eram feudos, eram cidades parecidas assim, por aproximação, em cidades-estados, aquelas gregas. Ou seja, cada cidade era independente uma da outra e eram cidades governadas não por senhores feudais, mas por burgueses que desde o século IX já faziam comércio com o Oriente. E aí esses caras que tiveram contato com o Oriente, mas nada é por acaso. Esses caras foram para o Oriente. E lá no Oriente, o Império Bizantino já valorizava a arte e o saber desde muito cedo. Nunca se esqueçam que a Universidade de Constantinopla ela foi erguida no século V. 425 já tinha a Universidade de Constantinopla. Então, esse contato do homem italiano com o Oriente também foi importante para a arte renascentista. Porém, o que eles queriam fazer é retomar, reviver, atualizar a arte romana. Eles estão no território romano que foi no passado, estão na Península Itálica, que é o coração de Roma. Ok? Não tinha como ser diferente. Eles não iam buscar retomar as artes do passado latino, por exemplo. Eles não conheciam os indígenas daqui. Mas é para dizer que nada é por acaso em história. Os fatos estão interligados. E esses caras buscaram influência na atualização desse saber. Visitar o passado grego-romano, atualizar essas artes. E o mecena era esse cara que financiavam as obras. E aí nós vamos ter grandes papas que financiaram artistas maravilhosos. Então, qual o nome do comerciante rico que financia a obra? Mecena. Era o grande patrocinador. Ok? E aí nós trouxemos, já falando do Renascimento em si, esse Renascimento que surge na Itália, ele vai ter algumas características e fases.
ele vai ter 3 grandes fases, esse movimento que estamos estudando, que é da última sequência didática antes da prova, antes da galera, essa é a nossa última sequência didática para a nossa prova. Então, nós vamos ter 3 fases, 300, 400 e 500. Se recordam daquele carro lançado um tempo atrás para fazer em aniversário, em comemoração? É exatamente, carro italiano. Então, essas 3 fases se deram aí em tempos diferentes. A primeira fase, 300, se deu no século XIV, 400 no século XV e 500 no século XVI. Para cada fase dessa do Renascimento, nós vamos ter cidades que se destacaram como centro de arte e outras que saíram dando espaço para outras cidades e outros artistas. Por exemplo, no século IV, nós vamos ter esse período de transição para a arte renascentista. Quais são os principais autores, professora? Nós vamos ter Dante Alighieri, quando ele lançou a obra Divina Comédia, que não é uma arte, é um livro. O famoso Dante, né, quando ele vai escrever essa Divina Comédia, que vai tratar dessa viagem do homem chegando aí até o limbo do inferno. Nós vamos ter Giotto de Bondone, ele vai trazer uma obra, um quadro chamado A Entrada em Jerusalém, Giotto. São os principais, tá, turma? Na fase 400, nós vamos ter que ela se deu no século XV. O centro dessa arte vai ser a cidade de Florença. Lembra que essas cidades todas eram autônomas, tinham governos próprios e não dependiam de ninguém. A cidade de Florença vai ser o centro mais importante da arte e tem os 3 grandes nomes: Filippo Brunelleschi, Donatello e Sandro Botticelli. Desses caras, nós temos as seguintes obras. Filippo Brunelleschi, ele vai criar, né, ele vai conseguir alcançar o cálculo perfeito e chegar à solução para um grande problema, que seria como resolver, como construir a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore. Então, a cúpula da igreja de Santa Maria del Fiore precisava ser construída e ela estava paralisada há muito tempo, porque faltava algum artista chegar a solucionar o problema. Como fazer, né, com que a cúpula segurasse sem ter artes presentes no interior da cúpula. Donatello vai esculpir Davi, esse Davi bíblico que nós conhecemos, o rei Davi, e Sandro Botticelli vai pintar a obra que nós já apresentamos na aula passada, O Nascimento de Vênus. Maravilhosa obra. E aí no 500 nós vamos ter o século XVI, e aí é essa fase que vai fazer conexão com as navegações, galera. Muitos artistas foram inspirados, né? Muitos escritores, o próprio Camões é um exemplo disso. E Roma vai tomar o lugar de destaque, Florença fica de lado e Roma vai ser então o palco principal dessa cultura. Roma passará a ser polo de cultura no Renascimento. Quem são os artistas que se destacam nesse momento? Leonardo da Vinci, e eu trouxe o nome de uma obra dele, né? Mona Lisa. Michelangelo Buonarroti vai fazer, né? Esculpir La Pietà. Rafael Sanzio, e aí você vai lembrar das tartarugas ninja, né? Donatello em cima ali, Donatello, Leonardo, Michelangelo e Rafael. Exato, as tartarugas ninja. Bom, olha só, então Rafael Sanzio pintou Lourenço de Médici, e Rafael Sanzio tem uma característica: ele vai ser aquele artista dos ricos, ele vai pintar muitos retratos dos mecenas. E quem é o mecena? Comenta com a professora agora no chat. Quem é o mecena? Mecena é o cara, o patrocinador da arte renascentista. E por fim, Nicolau Maquiavel, que fez o filme, o livro, escreveu O Príncipe. Eu tenho ele na minha biblioteca de livros, ali eu vou trazer na aula seguinte, porque eu não quero desconectar os cabos aqui, buscar e voltar. Mas eu vou trazer para vocês O Príncipe de Maquiavel, que vai pensar as origens ali do poder na Idade Média,
né? Quem é esse poder, quem é esse político, ok? E é isso aí, espero que você tenha super curtido nossa aula, que você aproveite bastante, leia o livro-texto, nós vamos deixar no Avo uma tarefinha de casa para vocês, só de presente, tá bom? Um beijo no coração e nos vemos logo, tchau!